Depois de muita negociação, governo e caminhoneiros anunciam trégua de 15 dias. Estradas devem ser liberadas ainda hoje. O quarto dia de protestos dos caminhoneiros foi marcado por filas em postos de combustíveis, redução no transporte coletivo das grandes cidades e desabastecimento. Donald Trump cancela encontro entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Zagallo vai à Granja Comari para conversar com os jogadores da seleção. Na Libertadores, o Corinthians perde na estreia do novo técnico. E o Santos empata numa partida sem gols. Olá, bom dia. Bem-vinda, bem-vindo. O Hora 1 dessa sexta-feira, dia 25 de maio, já está no ar para você. O país deve começar a voltar hoje à normalidade. Informação importantíssima para você que foi dormir antes das 10 horas da noite. A história é a seguinte, gente. A trégua fechada entre o governo e os representantes dos caminhoneiros vai possibilitar, então, o fim dos bloqueios nas rodovias, nos portos e nas refinarias. Isso vai permitir a retomada da circulação de mercadorias. Depois de 4 dias de manifestações, os combustíveis vão voltar às bombas dos postos. Frutas, verduras, legumes e carnes passam a ser regularmente, então, distribuídos, evitando, mais perdas, mais desperdício. O problema é que esse cenário de tranquilidade tem data para acabar. Escutem essa. O acordo vale por 15 dias. Depois disso, o governo vai ter que provar que cumpriu todas as promessas feitas aos caminhoneiros. Não foram poucas não, tá? Se até lá a coisa desandar, novos protestos podem trazer de volta o caos que se instalou durante essa semana. Não tem outro jeito, é esperar para ver. Vamos ver a cara da sexta-feira. Você acha ela linda, independentemente das condições do tempo? Eu também acho, porque sexta-feira é um momento de pausa, né? Mas, daqui a pouquinho a Isabela traz pra gente as informações do que vai acontecer de norte a sul do nosso país. É a previsão do tempo, que na sexta, você sabe, tem um papo mais caprichadinho aí pra te ajudar no seu planejamento, ok? Agora aqui a gente já vê a movimentação em algumas capitais e também já te passo as temperaturas, nosso primeiro giro de câmeras desta sexta-feira. Em São Paulo, 16 graus agora, as madrugadas não estão mais tão geladas. É uma trégua se vai continuar assim ou não. Daqui a pouquinho a Isabela conta pra gente. E tem possibilidade de garoa agora de manhã. Essa é a previsão, então leva o guarda-chuva, tá? Bom fim de semana, paulistanos. Um ótimo fim de semana para você que está no Rio de Janeiro. Agora no Rio de Janeiro, 21 graus. Tem possibilidade de garoa e chuva, mas também com abertura de sol. Então, no Rio de Janeiro, para você também que não gosta de ser surpreendido, leva o guarda-chuva também. Do Rio de Janeiro, direto para o Planalto Central, estamos agora em Brasília. A sexta-feira começa com um friozinho de 15 graus em Brasília. Agora estamos em Salvador, olha só, já tá chovendo em Salvador, as nossas câmeras revelam isso, né? Um pinga-pinga daqueles. E é isso, vai chover o dia todinho, tá? Salvador com a cara da preguiça nessa sexta-feira, mas tá quente, independentemente da chuvica, 26 graus agora. Vamos parar ainda no Nordeste, estamos em Fortaleza agora em Fortaleza, 25 graus. Agora sim, o sul do país. Curitiba na sua tela, essa é a BR-376. Agora em Curitiba, 13 graus. E fechando este primeiro giro, estamos em Florianópolis, 14 graus. Agora fiquem com a gente, porque o Hora 1 dessa sexta-feira só está começando. 5 pessoas morreram num acidente numa rodovia do Maranhão. E o detalhe que deixa essa história mais trágica ainda é o seguinte: as vítimas, pessoas doentes, estavam indo para a capital, São Luís, porque no interior não há clínicas de hemodiálise. Parentes das vítimas do acidente em Bacabeira passaram a tarde no IML. Um carro de passeio ficou completamente amassado depois de ser atingido por um ônibus na BR-135. Os ocupantes do carro pequeno morreram na hora.
O motorista Antônio Carlos Ferreira Rodrigues, de 52 anos, o irmão dele, José de Ribamar Rodrigues Filho, de 55 anos, Edson Colins Lopes, de 65 anos, Robessandro Melo Menezes e Maria de Fátima Souza Lopes, 58 anos. Todos vinham de Arari, a maioria para fazer hemodiálise em São Luís. Ele vinha, eu acho que 1 a 2 vezes por semana para cá, né, para São Luís. Trazia os pacientes lá de Arari que faziam tratamentos aqui. E infelizmente aconteceu isso aí que a gente está vendo, né? Uma tragédia. A insuficiência de leitos para terapia renal substitutiva motivou uma ação movida pelo Ministério Público contra o Estado e o município de São Luís em 2012. Quando a ação foi proposta, o déficit era de 500 leitos na capital. Em todo o estado, girava entre 4 e 5 mil vagas. 7 clínicas de hemodiálise deveriam ter sido entregues até 2015 pelo governo do estado. Agora, o novo prazo é que pelo menos 3 sejam entregues até o fim do ano, em São Luís, Pinheiro e São José de Ribamar. As outras 4 em Coroatá, Chapadinha, Santa Inês e Imperatriz, só em 2019. O déficit só vai melhorar quando o estado inaugurar os 7 centros de diálise que está previsto e com grande parte das obras do estado, exemplo da Hemomar, Hospital Nina Rodrigues, encontros com as obras atrasadas. E o descaso é tão grande que a Secretaria de Saúde do Maranhão não informou o motivo do atraso nas obras das clínicas. Delúbio Soares, lembram dele, né? Ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, se entregou nessa quinta-feira à Polícia Federal em São Paulo. Delúbio foi condenado a 6 anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro por lavagem de dinheiro e vai cumprir pena na penitenciária da Papuda, em Brasília. Na quarta-feira, o Tribunal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou o último recurso. A defesa afirma que a condenação de Delúbio é ilegal. A Justiça de Portugal arquivou o processo de extradição do empresário Raul Schmidt, investigado na Operação. O arquivamento foi pedido pela defesa do empresário, depois que um juiz do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal determinou a liberdade imediata dele, por entender que o prazo para extradição para o Brasil se esgotou. Raul Schmidt, que tem cidadania portuguesa, foi preso em Lisboa em março de 2016, durante a 25ª fase da Operação Lava Jato. Ele é investigado pelo pagamento de propina a ex-diretores da Petrobras. A Justiça brasileira pediu a extradição de Schmidt, mas o Tribunal português permitiu que ele recorresse em liberdade. A Advocacia Geral da União, que atuou no processo no Brasil, negou que tenha perdido o prazo. Alegou que Raul Schmidt nunca foi colocado à disposição das autoridades brasileiras e que, por isso, o prazo nunca começou a ser contado. A defesa de Raul Schmidt disse que a decisão reafirma a autonomia e a independência dos poderes judiciários de Portugal e do Brasil. Agora são 5 horas, quase 9 minutos da manhã. Bom dia, boa sexta-feira. Vamos saber tudo da previsão do tempo? Isabela, conta! Linda sexta-feira. Sim, sempre. Linda Mona Lisa, né? Que já lembrou, fala. né, pra gente como é bom chegar na sexta-feira. E temos mudanças que podem, inclusive, alegrar muita gente que estava precisando de chuva. Conta. Tá? Especialmente no Paraná, já está chovendo desde cedo no centro-leste do estado e também no litoral sul de São Paulo. Nós temos registro aí de chuva. Durante o dia, essa chuva deve dar uma paradinha, o céu continua nublado e a gente pode ter garoa aqui na capital paulista agora de manhã e também à noite. Uma trégua na secura, né, Bela? Vou te mostrar aqui no satélite o que está acontecendo. Além dessas nuvens mais carregadas aqui na porção norte e na parte norte do Nordeste, por conta de zona de convergência tropical, as áreas de estabilidade estão aqui concentradas. Veja aqui no nosso mapa, as nuvens aumentaram. Sim. Olha só para a sua tela, né? Não está tão destacado quanto aqui em cima, mas já é uma mudança, porque a gente não via nuvem nenhuma aqui para baixo. A área de alta pressão ela se deslocou para o oceano. E aí a setinha, olha, ela intensifica a chegada de ventos úmidos. Sim. E é esse vento úmido que acaba deixando o céu mais encoberto e que já está provocando chuva, então, como eu falei, no centro-leste do Paraná e sul de São Paulo. A tendência, então, agora, no decorrer do dia, é que o céu volte a ficar mais nublado, a chuva deu uma parada. Agora, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, atenção pessoal de Vila Velha, previsão de chuva intensa, a gente pode ter aquele chove e para. No Rio de Janeiro, chuva mais fraca, leste de Minas, no Espírito Santo um pouco mais intensa, aqui no leste da Bahia. O que acontece ontem já choveu bastante na região de Belmonte, foram mais de 60 milímetros, Porto Seguro também mais de 50 e
hoje a previsão, então, é de chuva mais intensa também, além aqui do Recôncavo Baiano até o sul, em toda a faixa leste do Nordeste. Avançamos aqui no norte do Ceará, Piauí e Maranhão, para a região norte, especialmente nessa área mais verde escura do Amazonas, Roraima e parte do Pará, chuva com raios. No restante do país, tirando essa área aqui, olha, miolinho. né? Esse miolinho aqui do centro-norte de Goiás, incluindo Brasília, aí tempo seco, nenhuma mudança, tá bom? Vamos lá agora para as temperaturas mínimas. Elas estão menos gélidas. Exato. Né? Eu São Paulo... parei de sofrer tanto. Eu falei que de domingo para segunda foi o caos. Parou de sofrer, isso. Estou sofrendo ainda, mas consegue sofrimento... reparar fácil quando ela para de sofrer. Mas é um sofrimento menor. Gente, pular da cama num gelo, ninguém merece. Mas conte-nos. Só quem faz isso sabe. Não é, Bela? 14 de mínima em São Paulo, 15 no Rio de Janeiro, a mesma de Belo Horizonte e Goiânia e Campo Grande. Chama atenção para Goiânia porque, olha a amplitude térmica, dos 15 depois vai para quanto? 31 graus em Goiânia. Então, uma grande amplitude térmica, Sim, o pessoal vai estar total. saindo com frio, depois esquenta. Aqui no sul, embora a gente tenha falado que as temperaturas mínimas estão menos gélidas, mas Sim. depois se aproximam dos 20. Tá. Diferente do que aconteceu nos últimos dias. Então, a gente percebe que a massa de ar seco e frio está perdendo a intensidade. Aí, gradativamente, a gente tem aí o aumento das temperaturas. É isso, os primeiros recados. Daqui a pouquinho tem um monte de outros recados. Hoje não teve Isso. chale, né, para chegar na maquiagem. Hoje não, porque mudou um pouquinho, né? Então, vai ter um desfile de chales. Quem sabe uma foto na nossa página Vamos na internet? pensar nisso. Vamos pensar. Até já, Bela. E a gente conta para vocês agora que 2 operários morreram soterrados numa obra da Companhia de Saneamento de Goiás. Os homens trabalhavam neste trecho de uma adutora em Goiânia. Eles estavam a 7 metros de profundidade quando o barranco cedeu. Guilherme Silva, de 24 anos, e Marneison Souza, de 35, foram encontrados sem vida pelos bombeiros. Outros 5 operários que estavam na superfície escaparam. Um caça da Força Aérea Brasileira caiu ontem de manhã na zona oeste do Rio de Janeiro. O F-5 teve uma pane logo depois de decolar para um voo de treinamento. Os 2 pilotos conseguiram se ejetar e estão fora de perigo. O teto de uma loja desabou no centro de Araguaína, no norte do Tocantins. O telhado e o forro caíram sobre móveis e eletrodomésticos. Clientes e funcionários conseguiram escapar sem ferimentos. No momento do acidente, trabalhadores faziam reparos no telhado. Em Macapá, policiais civis cumpriram 12 mandados de prisão contra suspeitos de homicídio, roubo, furto e estelionato. Uma das pessoas presas usava falsos mandados de busca e apreensão para roubar casas. Agora as notícias internacionais para vocês, elas são preocupantes, tá? A Coreia do Norte afirmou num comunicado nesta madrugada que ainda está disposta a conversar com os Estados Unidos a qualquer momento e classificou como extremamente lamentável a decisão do presidente Trump de cancelar o encontro com Kim Jong-un. Na carta endereçada a Kim Jong-un, Trump escreveu: "Você fala sobre a sua capacidade nuclear, mas o nosso arsenal é tão grande e poderoso que eu peço a Deus que jamais tenha que ser usado." O presidente disse que cancelou o encontro por causa da raiva e da hostilidade da Coreia do Norte. Mas ele não fechou totalmente a porta para um encontro. "Eu acho que Kim Jong-un quer fazer a coisa certa", disse. Na Coreia do Norte, o cancelamento surpreendeu os jornalistas estrangeiros que testemunharam a destruição de uma base usada para testes nucleares. O anúncio da demolição, no início do mês, foi visto como uma tentativa de Kim Jong-un de se aproximar dos americanos. A relação de Donald Trump com Kim Jong-un é marcada por altos e baixos. Desde que Trump assumiu a presidência, a Coreia do Norte testou uma bomba de hidrogênio e vários mísseis. Trump e o ditador trocaram ofensas e ameaças pelas redes sociais. Até que, numa atitude que pegou o mundo de surpresa, Kim Jong-un resolveu negociar. É difícil saber qual será o impacto da decisão de Trump, mas, enquanto não houver diálogo, Kim Jong-un deve continuar desenvolvendo o seu arsenal atômico. E depois do intervalo, você vai ver aqui no Hora 1.
Os detalhes do acordo entre o governo e os caminhoneiros para suspender as manifestações e acabar com os bloqueios nas estradas. Estamos de volta com a notícia mais importante do dia, porque ela tem desdobramentos, espera-se, né, que haja desdobramentos positivos hoje. É o seguinte, gente, depois de 4 dias de paralisação, então, o governo anunciou ontem à noite que fechou um acordo com os caminhoneiros para suspender a greve por 15 dias. No Palácio do Planalto, o dia todo foi de reuniões para discutir quais reivindicações dos caminhoneiros o governo poderia atender. Já tarde da noite, veio o anúncio do acordo com a categoria. O acordo prevê que o governo federal vai zerar a alíquota da CID sobre o diesel em 2018. Prevê ainda a manutenção do desconto de 10% sobre o diesel definido pela Petrobras pelos próximos 30 dias, garantindo a compensação financeira à empresa. Os próximos reajustes serão anunciados a cada 30 dias, mantida a política de preços da Petrobras. O governo também se comprometeu a negociar com os estados a isenção da cobrança do pedágio do eixo suspenso dos caminhões. Isso acontece quando os caminhões estão vazios. Além disso, também ficou acertado que a tabela de frete da Agência Nacional de Transportes Terrestres vai ser reeditada e atualizada a cada 3 meses. A Conab será autorizada a contratar sem licitação até 30% do frete junto às cooperativas e transportadores autônomos. Manter a desoneração da folha de pagamento das empresas de transporte de carga e retirar as ações contra as lideranças do movimento. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse que o governo vai ter que repassar à Petrobras 350 milhões de reais só por esses 15 dias a mais para manter o desconto de 10% no diesel que foi anunciado na quarta pela empresa. Só que tem mais. Até o fim do ano, para garantir que o reajuste do diesel ocorra apenas uma vez no mês, a União calcula que terá de pagar 4 bilhões e 900 milhões de reais à Petrobras. O ministro adiantou que vai ter que cortar despesas. A nossa referência é sempre o preço do diesel na refinaria. Estamos falando apenas do diesel. Então, se o preço cai abaixo do preço de referência, a Petrobras passa a ter um crédito que vai reduzir o custo do Tesouro nos momentos que o preço for superior. Então, a cada mês a gente vai fazer o ajuste e vai, evidentemente, ter a correspondente dotação orçamentária para poder fazer frente a essa diferença. Das 10 associações que participaram da negociação, 2 não assinaram o documento. O acordo diz que as entidades vão apresentar o que foi acertado com o governo para os caminhoneiros para suspender a paralisação por 15 dias. A indicação é de que os caminhoneiros comecem a deixar as estradas nesta sexta-feira. Eu acho que os caminhoneiros vão ter a responsabilidade e ter o entendimento do que foi conquistado para eles aqui e começar uma desmobilização de forma pausada, organizada, sem correria, e isso não posso dizer precisar quanto tempo vai levar. E a aprovação pela Câmara da eliminação do PIS/COFINS para o diesel até o fim do ano também foi discutida. Os cálculos do presidente da Câmara e do relator do projeto indicavam que o governo perderia 3 bilhões com o fim do PIS/COFINS sobre o diesel até o fim do ano. E o do ministro da Articulação Política, Carlos Marum, que é amparado nos dados da Receita Federal, falou numa perda de arrecadação de 13 bilhões e meio. E o governo estava certo. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, criticou a decisão da Câmara de incluir no projeto a isenção do PIS/COFINS. É preciso a gente ter responsabilidade também do ponto de vista fiscal, examinar esse processo de uma forma equilibrada, sem protagonismo, sem surpresa. Eu, sinceramente, fui surpreendido com esse projeto. O ministro Marum falou que já está trabalhando para excluir esse ponto na votação do projeto no Senado. Foram cálculos completamente equivocados e que, obviamente, o que contamina o projeto ontem elaborado. Existe uma disposição de discutirmos essa questão em outro momento, mas é óbvio que, diante de erro tão grosseiro, esse projeto poucas condições tem de prosperar.
Vai ter reunião nesta sexta de manhã no Palácio do Planalto com os secretários de Fazenda dos estados, o ministro da Fazenda e o presidente Michel Temer para discutir o ICMS sobre o diesel. É o imposto de maior peso no valor do combustível e cada estado tem uma alíquota. Essa reunião vai ser o começo da discussão. Desde o início da semana, os ministros falavam que os estados seriam chamados para a mesa de negociação também. Em Belo Horizonte, onde participou de um evento na Federação das Indústrias de Minas, o presidente Temer comemorou o acordo. E a assinatura deste acordo, de que todos participaram, vai naturalmente fazer com que os caminhoneiros sejam atendidos, primeiro ponto, e segundo ponto, seja também atendida a população. Vamos entender melhor esse acordo e todos os desdobramentos. É o seguinte, a Agência Nacional do Petróleo anunciou, então, 5 medidas de emergência para facilitar o abastecimento de combustíveis. A agência liberou os postos vinculados a uma marca para comprar e vender combustível de outras marcas. As distribuidoras poderão vender toda a gasolina e o diesel que tiverem para os postos. Hoje, elas são obrigadas a manter um estoque mínimo justamente para momentos de crise de abastecimento. Está suspensa a exigência de misturar biodiesel no diesel e álcool anidro na gasolina. Os revendedores chamados retalhistas, que só têm autorização para vender diesel para grandes frotas, poderão vender para postos de combustíveis. Os distribuidores de gás GLP poderão engarrafar os botijões de outras marcas. E a Petrobras avaliou que foi positivo para a empresa o acordo fechado entre o governo e os caminhoneiros. Do ponto de vista da Petrobras, foi um bom acordo. A estatal diz que o ressarcimento proposto pela União preserva a política de preços da companhia, ao mesmo tempo que dá previsibilidade aos consumidores. Resta saber como a notícia será recebida pelos investidores, que não perdoaram a decisão da empresa de reduzir e congelar o valor do diesel. De um dia para o outro, a Petrobras passou a valer 47 bilhões de reais a menos e perdeu o posto de empresa mais valiosa da Bolsa. As ações caíram 14,5%. É que o mercado viu no anúncio uma volta aos tempos em que o governo interferia nos preços e a estatal ficava com o prejuízo. No centro da discussão está a política adotada pela Petrobras em julho do ano passado, que corrige o preço dos combustíveis diariamente. Os caminhoneiros reclamavam dessas alterações tão frequentes e pediam uma previsibilidade. Já os economistas dizem que foi justamente essa política que tirou a Petrobras de resultados financeiros ruins. No primeiro trimestre do ano, o lucro da Petrobras chegou perto de 7 bilhões de reais, o maior desde 2013 para este período. Para este economista, a política de preços da Petrobras obedece a um mercado que vai continuar flutuando, apesar do congelamento dos preços determinado pelo governo. Quem há de negar que seria melhor um preço menor da gasolina? Só que o preço do petróleo está subindo. E o preço do petróleo está subindo não é por culpa da Petrobras. O preço do petróleo está subindo por causa de políticas internacionais. E o medo do desabastecimento provocou uma corrida aos mercados e aos postos de combustíveis em todo o país. E, de novo, infelizmente, tá? Por minha conta, esse infelizmente, teve gente que se aproveitou da situação para subir os preços. Couve-flor a R$12, batata a quase 9 o quilo. Já tá tudo isso? E a bolsa? Infelizmente vai voltar vazia. Assim foi a quinta-feira em boa parte dos supermercados e feiras livres do país. Preços lá em cima, produtos em falta. As verduras já não chegaram. E o que está nessas prateleiras de produtos perecíveis embalados é tudo o que resta para o consumidor comprar. Já está dando para sentir que é aumentando, né? Em torno de 30%, 40% já deu uma aumentada. Na feira parece xepa, mas não é. Os produtos também sumiram. Quase não tem nada, né, que a gente quer. A maioria das coisas não tem. Na central de abastecimento do Rio, o saco com 50 quilos de batata aumentou de R$ 75 para R$ 500. Os depósitos estão ficando vazios. Muitas lojas nem abriram. Estamos com menos de 10% do normal, porque não está chegando mais nada e o produtor parou de colher.
Em Belém, o movimento de caminhões na central que abastece a cidade caiu 90%. Na de Joinville, todos os boxes fecharam, os produtos acabaram. Em São Paulo, o abastecimento está bem abaixo do normal. A CEAGESP, maior entreposto de alimentos do país, esperava receber cerca de 1.300 caminhões carregados de mercadorias. Menos de 300 conseguiram chegar. Os nossos clientes, que são supermercados, são sacolões, são feirantes e o pessoal distribuidor de outros estados, não estão conseguindo chegar aqui. Então, nós estamos sentindo essa falta do cliente. Alguns mercados da capital paulista já estão com as gôndolas vazias. Algumas lojas estão sugerindo que cada cliente leve no máximo 5 unidades de cada produto. Em São Gotardo, no Triângulo Mineiro, 53 mil litros de leite foram descartados nessa quinta-feira. Os criadores não conseguem escoar a produção. A entrega de medicamentos em farmácias e hospitais também está comprometida. Em Divinópolis, no centro-oeste de Minas, essa farmácia não recebe nada desde o começo da semana. Em Santa Catarina, a Secretaria de Saúde cancelou todas as cirurgias eletivas em 13 hospitais. Abastecer o carro foi um desafio nessa quinta-feira. No Rio, 90% dos postos já estão sem combustíveis. Foram 12 postos, que eu entrei, são 12, e nenhum com combustível. Motoristas gaúchos estão atravessando a fronteira para abastecer na Argentina. Eu preciso viajar e, lamentavelmente, Uruguaiana não tem gasolina nos postos. É a alternativa que a gente tem, ainda bem. Outros tentam encher galões e garrafas, o que é proibido por lei. Tentar comprar no galão, mas o rapaz falou que não pode, entendeu? Para poder estocar, né? Em São Paulo, muitos consumidores denunciaram a prática de preços abusivos. Num posto da zona oeste da cidade, o litro da gasolina chegou a ser vendido por quase R$10. Não abasteci o carro, peguei e saí e fui em outro posto. Em Florianópolis, esse posto teve as bombas lacradas, porque o dono não conseguiu justificar o aumento de 40 centavos no preço da gasolina. Em Goiânia, o gerente de um posto chegou a ser preso por praticar preços abusivos. É isso, foram muitas as informações relacionadas ao movimento dos caminhoneiros. Para você que chegou agora, para você que ligou a televisão agora, quase 5h30 da manhã, é importante te contar que, na noite dessa quinta-feira, governo e caminhoneiros chegaram a um acordo para suspender temporariamente as manifestações e os bloqueios. E quem vai ajudar a gente a entender, então, os bastidores desse problemão, que eu repito, ainda não acabou, só está suspenso, é o comentarista de política, o Gerson Camarote. Olha, esse acordo fechado entre governos e caminhoneiros mostra uma fragilidade muito grande do governo e, mais do que isso, um esvaziamento do poder presidencial do Michel Temer. Os caminhoneiros conseguiram muito mais do que o governo esperava no início dessa mobilização. O governo foi pego de surpresa, porque não esperava tamanha força dos caminhoneiros e como eles já estavam articulados e preparados. Essa altura do campeonato, a gente percebe também que atrás da mobilização dos caminhoneiros também havia uma posição das empresas do setor. Tanto é verdade que ficou claro também na pauta de reivindicações, e que essa pauta acabou sendo aprovada pelo Palácio do Planalto, havia até mesmo a questão da reoneração do setor, que essa reoneração ficasse de fora e, com isso, acabou sendo beneficiado diretamente o empresário, muito mais do que o caminhoneiro. Outra questão importante dessa solução foi que a Petrobras conseguiu manter a sua política de preços. E o que vai acontecer a partir de agora é que o governo, o Tesouro, vai ter que reembolsar a Petrobras. Uma outra questão que fica é o seguinte, a expectativa. Houve um desgaste muito forte do governo, mas também o setor não dava para também continuar com essa mobilização depois desse acordo. Então, a expectativa, até mesmo para evitar um desgaste ainda maior, é que haja uma normalidade a partir desta madrugada, a partir de hoje, aos poucos, não só nas estradas, também como a questão dos abastecimentos e reabastecimento de postos de combustíveis, dos supermercados, enfim, e que a vida volte ao normal.
Tomara que sim. Camarote, obrigada. Gente, uma das rodovias mais afetadas pela paralisação dos caminhoneiros foi a Regis Bittencourt, que liga, né, São Paulo ao Paraná. Até 1 da manhã, a gente via imagens ao vivo aqui no Jornal da Globo. Um protesto enorme, filas imensas de caminhoneiros. O Guilherme Pimentel está lá. Guilherme, o que você conta para quem está querendo sair de casa e esperando ter uma sexta-feira mais tranquila? Bom dia. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia a todos. O que a gente tem para contar é que, por enquanto, nenhum sinal de desmobilização dos caminhoneiros por aqui. A gente está no Rodoanel, na região de Embu das Artes, na Grande São Paulo, e logo aqui atrás de mim é o acesso do Rodoanel para a rodovia Regis Bittencourt, que sai na pista sentido Paraná. Aqui a fila gigante de caminhões, a única movimentação que a gente viu durante a madrugada é que alguns caminhões dão partida no motor, principalmente os que estão levando produtos refrigerados. Não conseguimos encontrar muitos caminhoneiros, eles estão todos fechados nos caminhões, dormindo. Consegui conversar com 2, eles estão em um caminhão que está transportando remédios. E aí eu tive uma conversa rápida com eles, perguntei se tinha alguém aqui responsável por responder por todos os caminhoneiros. Eles falaram que não, que esses caminhoneiros não são todos representados por uma mesma entidade. E aí eu perguntei como que eles recebiam orientações. E o que eles me disseram é que tudo por aplicativos de mensagens ou até por boca a boca de alguns caminhoneiros mais experientes para eles. A última pergunta que eu fiz foi sobre esse acordo que o governo federal anunciou ontem à noite, se eles já estavam sabendo de alguma coisa relacionada a esse acordo. Eles falaram que também não, que até segunda ordem vão continuar estacionados aqui, não estão sabendo de nada, a mobilização continua. Aqui a gente está no lado que dá acesso à Regis sentido Paraná. Existe um outro bloqueio no acesso da Regis Bittencourt para o Rodoanel sentido São Paulo. Ali, eles não sabem nem dizer se ali continua, mas eles acreditam que sim, justamente pelo fato de não ter chegado nada desse acordo anunciado pelo governo federal. Esse é um acesso para veículos pesados, ônibus, caminhões, carretas. Quem usa veículos leves, carros de passeio, motos, existe uma outra saída a 1 ou 2 quilômetros aqui para frente, sentido imigrantes, e por ali as pessoas conseguem passar. Caminhões que não conseguem passar por aqui e tentam usar essa outra saída, lá tem uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual que não deixa eles passarem por ali. Portanto, por enquanto, agora de manhã, mobilização continua aqui na Regis Bittencourt, Mona Lisa. Que complicado. Obrigada, Guilherme. É importante dizer também que são vários grupos, né, protestando. Por isso que a comunicação sobre o fim de uma manifestação, de um bloqueio, ela não é tão rápida. É um movimento, foi um movimento, está sendo um movimento enorme, mas ele não tem um grupo de liderança, vamos dizer assim. Por isso, as próximas horas são determinantes exatamente para saber se esse acordo entre o governo e os caminhoneiros realmente vai valer e mudar as cenas que nós estamos acompanhando em todo o país desde segunda-feira. E é isso, gente. Claro, o acordo entre o governo e os caminhoneiros é o principal assunto nas capas dos principais jornais. Tem muita coisa importante que a gente pode mostrar para vocês aqui nos jornais de hoje. O Globo, essa imagem é impressionante, né? Ela assim, congelada numa foto, parece que fica até mais forte. É isso, caminhoneiros estacionados, então, na Via Dutra, na Baixada Fluminense, o movimento que bloqueou estradas em 300 pontos e 24 estados no Distrito Federal. Esse número de pontos também há divergência. Há alguns jornais que falam em 500, porque não há, né, um levantamento para saber exatamente o tamanho desses bloqueios, a quantidade exata, mas todo mundo sentiu os efeitos. Então, a precisão numérica nem interessa tanto, essa contabilidade vai ser feita daqui para frente. E o Globo trata assim: refém, então, o governo faz concessões em troca de trégua de 15 dias. Para você que ligou a televisão agora, às 5 horas e quase 37 minutos da manhã, é isso, tá? Lá para as 9 e tanto, 10 da noite, a gente já começou a noticiar para vocês aqui na TV Globo que governo e caminhoneiros fizeram um acordo, mas como o Guilherme Pimentel acabou de mostrar, o bloqueio na Regis Bittencourt, uma das principais rodovias afetadas, continua ainda agora de madrugada. Vamos aqui com o valor econômico. Caminhoneiros dão trégua de 15 dias para tentar acordo. E lembra que eu falei do número que não é consenso? Aqui o valor, segundo o valor, são 500 pontos do país que tiveram bloqueio e que tem ainda algum tipo de bloqueio total ou parcial. A situação está complicada demais. O Popular de Goiânia foi perfeito, porque, ó, gôndola vazia e a legenda
É uma situação que a gente tem mostrado no nosso vizinho aqui na Venezuela e é exatamente isso que eles dizem. Parece Caracas, mas não, é Goiânia, Caracas, né? A capital da Venezuela. Prateleiras começavam a esvaziar em supermercado, então, do setor oeste. E algumas lojas já impunham limite de unidades a clientes. E ainda o desabastecimento é um fato, então, em grande parte do comércio. Muito pior, né, quando a gente fala em relação aos alimentos e aos absurdos que foram praticados com aumento de preços inaceitáveis. Aqui o Zero Hora, anúncio de trégua após protestos e medo de desabastecimento. E é isso, a iminente falta de mercadorias faz consumidores esvaziarem, então, prateleiras nesse supermercado. Mas, aqui com a Folha faz uma análise de quem vai pagar a conta, porque essa conta tem que ser paga. Contribuinte pagará a conta do diesel mais barato para os caminhoneiros. Para entender melhor a divisão desse pagamento, vai lá na Folha. E fechando a leitura de hoje com o Estadão, acuado, o governo vai subsidiar diesel e greve é suspensa então. E aqui um dos momentos que marcaram então essa quinta-feira em todo o país. É isso, manchetes lidas para vocês na nossa rotina de todas as manhãs. Agora a gente fala do esporte, porque a pista estreita e de curvas fechadas é uma das marcas do Grande Prêmio de Mônaco, né, de Fórmula 1. Nesse fim de semana, esse traçado histórico pode beneficiar uma equipe em especial. Se existe a hora deles, essa hora é agora. Num campeonato em que basicamente só se fala de Mercedes e Ferrari, a chamada terceira força, a RBR, tem tudo para brilhar no Grande Prêmio de Mônaco. A tradicional corrida, que por seu glamour e história, tem valor único para o currículo de qualquer piloto de Fórmula 1. O que se diz é que o carro da RBR é mais adaptado para esse tipo de corrida. Ele é mais curto, se dá melhor nessas curvas de Mônaco, tem mais pressão aerodinâmica, fica mais grudado no chão. E essa corrida depende menos de um supermotor, não tem retas longas. Agora, sem dúvida, se a pecinha que estiver entre o assento e a direção não for boa, não tem jeito de ganhar esse grande prêmio. Dúvidas sobre estes dois pilotos não há. Daniel Ricciardo foi o mais rápido, seguido pelo companheiro de equipe Max Verstappen. Eles que estão no quintal de casa. Ambos moram aqui em Mônaco. Ricciardo disse que num fim de semana de GP as coisas mudam tanto no Principado que nem parece o lugar onde ele mora. E concluiu, pelo menos uma vantagem eu sei que tem. Eu durmo na minha cama no fim do dia. Opa, e faz toda a diferença. Faz ou não faz, Luciano Burti? Bom dia. Bom dia. Tipo, ele já sai na vantagem. Não é só ele, né? Mônaco, vamos lembrar que tem muitos pilotos que moram lá, por isso, Ricciardo é um deles. Até mora no mesmo prédio do Felipe Massa. Mas ele foi o mais rápido, né? Nos treinos. Nos dois treinos ele foi o mais rápido. O que nem a Mariana explicou, a RBR tem uma vantagem para esse circuito por vários motivos. Ela falou, né? A pressão aerodinâmica, que dá mais aderência, mais equilíbrio para o carro. O entre-eixos do carro mais curto é melhor para a curva de baixa, que é praticamente o circuito inteiro de baixa, né, em Mônaco. Então, e o motor da RBR, que não é o mais forte entre as principais equipes, em Mônaco não sofre tanto porque as retas são curtas. Então, eles têm tudo para andar bem e o Ricciardo já provou, liderando os dois treinos de ontem, né? Vamos falar do companheiro dele, do Verstappen? Será que lá ele vai fazer mais bobagens? Estou muito folgada para dizer que um piloto daquele faz bobagens, mas é o que estão falando por aí. Então, conta. Ele é um excelente piloto. Eu digo o seguinte, né? O Verstappen tem feito algumas bobagens aí nos últimos GPs, mas ele é aquele piloto acima da média, que tem potencial para realmente ser um piloto diferente, ser um piloto realmente especial. Agora, se o momento dele não é bom, Mônaco é o lugar errado para ter um momento não muito bom. Por causa das curvas, é isso? Porque você não tem área de escape. Né? Então, assim, você tem que arriscar muito em Mônaco. Você pode ver que durante os treinos, às vezes tem até um slow motion, assim, mostrando os pilotos andando normalmente e raspando o muro. Né? A gente brinca de tirar tinta do muro. Quanto mais perto do muro, é sinal que você está realmente explorando o limite. E numa hora, isso pode dar errado. Então, tem que estar com, vamos dizer, um momento a favor, tem que estar com a estrela em Mônaco para poder andar bem e não sofrer nenhum problema. E se o Verstappen não tiver com essa fase boa, Mônaco não é o lugar ideal. Vamos falar então um pouquinho do Hamilton e do Vettel. E aí, o que a gente pode esperar dessas feras também? Olha, o próprio Hamilton disse que talvez ele tenha o terceiro carro do final de semana, né? Pode ser que a RBR, sem dúvida, acho que é o favorito, mas mesmo assim a Ferrari pode estar na frente e o Hamilton se acha então com um carro menos
favorecido para Mônaco. Se for o caso, ele tem a liderança no campeonato, se não me engano são 17 pontos. Se ele fizer uma corrida decente, ele não perde a liderança. Tá? Então é importante para ele marcar bons pontos. Já o Vettel tem um carro que tem saído bem, na última corrida não foi tão bem assim. Mas quem sabe, de repente na corrida a Ferrari pode surpreender também. Mônaco promete então emoções, batidas, o que você fala? Tira-tinta, é isso? Tira-tinta e tudo mais. Faz o convite então para o pessoal para acompanhar domingão. Promete, digo até o seguinte, tá? Se for uma corrida normal, o Mônaco às vezes pode ser sem graça, mas geralmente... Tem umas batidinhas. A gente não quer que ninguém bata forte, claro. Nada, mas sempre tem ali, pode chover, pode bater, então... Às 10 da manhã do domingo, a gente espera você aqui. Eu, Kleber, dessa vez, o Reginaldo, a Mariana, esperando você. É isso, o convite feito para você acompanhar as emoções da Fórmula 1. Obrigada, Luciano. Valeu, bom trabalho a todos. Obrigado. Tchau, tchau. É isso, estamos na sexta-feira. Daqui a pouquinho tem as informações da previsão do tempo. Isabela Camargo preparando tudinho, dicas importantes que fazem toda a diferença no seu planejamento para o fim de semana, tá? Já, já. Agora a movimentação ao vivo em algumas capitais. Nossa, tá um horror a Radial Leste. Radial Leste em São Paulo. Essa aí é o pessoal que está indo em direção às marginais ali. Agora São Paulo tem 16 graus e é o seguinte, tá? Não gosta de ser surpreendido com uma chuvica? Tem previsão de garoa agora de manhã. Então pega o guarda-chuva. Bom fim de semana, paulistanos. Um ótimo fim de semana para você que está no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem agora 21 graus. Hoje a história no Rio é a seguinte, garoa e chuva, mas com abertura de sol também. Então, precisa do guarda-chuva também no Rio de Janeiro, ok? Ótimo fim de semana para você, mineiro. Coisa mais linda esse amanhecer em Belo Horizonte para te inspirar nessa sexta-feira é o azul, que eu digo que só vê quem acorda cedinho. Bom fim de semana para você que está em Belo Horizonte. Está um friozinho, tá? De 15 graus agora. Agora estamos olhando Vitória. Bom dia, capixabas. A Bela falou lá no comecinho do jornal que tem previsão de chuva hoje para o Espírito Santo. Então, daqui a pouco ela explica um pouquinho mais a intensidade dessa chuva, tá? Mas a gente já vê na nossa lente, já está chovendo neste momento. Agora estamos em Salvador. Em Salvador, a sexta-feira começa com 26 graus. Tem muitas nuvens no céu, nem dá para ver todos os prédios ali. Vai ser assim, tá? Vai chover o dia todinho. Agora estamos no Recife. Amanhecer lindo nessa sexta-feira no Recife. 25 graus agora. Tem mais para você, sim. Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Ao vivo aqui na sua tela, 12 graus agora. E depois do intervalo, você confere as notícias do futebol. Zagallo visita treino da seleção brasileira na Granja Comari. Corinthians e Santos tropeçam na Libertadores, mas mesmo assim garantem a liderança dos grupos. Estamos de volta, agora são 5 horas, quase 50 minutos da manhã, com um lembrete. Vou lembrar você que até setembro você pode aparecer e mandar o seu recado aqui nos nossos telejornais. É só gravar um vídeo respondendo a pergunta: que Brasil você quer para o futuro? Vamos ver as mensagens de hoje. José Lopes de Guararapes. O Brasil que eu quero é o mesmo Brasil que você quer. Sem violência, sem preconceito, mais saúde, mais educação, mais emprego, diminuir o preço dos alimentos e aumentar o salário dos trabalhadores. Meu nome é Mike, moro em Conceição de Macabu, Rio de Janeiro. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil igualitário, sem exclusão de raça, cor, pobre ou rico. Um Brasil com mais amor, um Brasil dos brasileiros. Afinal, nós que somos os proprietários de nossa riqueza, do manancial, a natureza. Meu nome é Deusito. Eu falo da cidade de Paulino Neves, Maranhão. Acabei de abastecer meu carro e o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil com combustível mais barato. Um Brasil que o combustível possa ser tabelado em todos os estados. Olá, gente. Meu nome é João Augusto, eu sou da cidade de Currais, Piauí. E o Brasil que eu quero é um Brasil com educação para as futuras gerações, para que elas não fiquem alienadas. Respeito aos idosos e que o futebol e o carnaval não sejam prioridade em frente à educação e à saúde. Somos alunos do curso normal da cidade de Seberi, Rio Grande do Sul.
O Brasil que queremos para o futuro é o Brasil que valoriza os professores e o curso normal e que todos tenham acesso à educação de qualidade. Eu sou Letícia, falo de Pitangueiras, Paraná. O Brasil que eu quero é um Brasil que nem tudo seja fachada, que a saúde e a educação seja mais acessível, e principalmente faculdade para medicina, porque não é acessível para todo mundo. Eu sou Mauruzão Antônio da Silva, de Buriti Alegre, Goiás. O Brasil que eu quero, que você quer, é o Brasil que tenha saúde, segurança e educação, que tenha governantes e políticos não corruptos, e que os políticos pensem mais no Brasil que em si próprio. E tendo isso, o resto a gente consegue. É isso, até setembro você pode mandar o seu recado alto e claro aqui no Hora 1 ou em qualquer outro telejornal da TV Globo. Você tem alguma dúvida, quer saber exatamente como caprichar aí no seu vídeo? Então, 3 endereços para te ajudar. O Globoplay, a página do Hora 1 na internet e também o g1.com.br/Brasil que eu quero. E nesses 3 endereços você também pode rever as mensagens. Agora, a previsão do tempo, porque a sexta-feira sua linda chegou com mudanças, Isabela. É, Mona, várias mudanças, gente. O vento está virado do mar, então vai deixar o céu bem mais nublado no centro-leste do Paraná, em São Paulo, especialmente no sul e na faixa leste. As imagens satélite mostram para nós, olha, por mais que elas não estejam tão destacadas quanto as nuvens aqui do norte, da faixa norte do nordeste, nós temos sim um aumento de nebulosidade, especialmente aqui, olha, no sul, oeste de São Paulo, centro-leste do Paraná, por conta dessa área de alta pressão que se deslocou do continente, está mais aqui para o oceano, e aí as setinhas, olha, acompanha, enviam então o vento úmido para cá. É este vento úmido que já provocou chuva mais cedo em algumas cidades do centro-leste do Paraná e também aqui no litoral sul de São Paulo. Tá? Já choveu mais cedo, essa chuva tende a diminuir agora cedo, as nuvens, o céu continua nublado e a gente pode ter garoa de novo no final do dia. Já no Rio de Janeiro e Espírito Santo, nós temos chance de mais chuva ao longo do dia e Espírito Santo, especialmente, região de Porto Velho, pode chover bastante. Na Bahia, que já choveu bastante ontem entre o sul e o recôncavo, hoje o destaque é chuva em toda a faixa leste e aí subindo, né? Sergipe, Alagoas, parte de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, avançamos para o norte aqui do Ceará, Piauí, Maranhão e avançamos para o Amazonas. Aqui eu destaco este verde escuro de Roraima, Amazonas e um pedacinho ali do oeste do Pará, chuva com raios. Aqui no centro-norte de Goiás, incluindo Brasília, pancadas de chuva e aquela chuva mais isolada, tá? Não é uma chuva tão forte, mas ela pode cair sim. No restante do país, cai no outro, né? Isto mesmo. No restante do país, esse amarelão significa muito sol, poucas nuvens, umidade do ar também baixa ao longo da tarde. Os nossos principais avisos hoje, ó, tá aqui então a umidade, tá? Umidade abaixo de 30%, interior do Nordeste e grande parte do Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, norte de São Paulo, um pedacinho do Triângulo Mineiro, aqui a chuva forte que eu já mencionei e a geada, veja hoje como a área diminuiu. Sim, bastante. Né? O que explica? Entre o interior do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina, a massa de ar seco está perdendo força, né? E ela agora já está se deslocando mais para o oceano. Sim, sim. Tá? Então, você que está no interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a área diminuiu para a geada. As mínimas nós mostramos agora há pouco, elas não estão tão baixas, as máximas também já estão se aproximando de 20, primeira vez nessa semana. Sim, né? Graças a Deus. São Paulo 22, Rio de Janeiro e Belo Horizonte 24, São Paulo por conta desse céu mais encoberto, que a gente mencionou agora, e aí a gente sobe e as temperaturas sobem também. 32 lá em Boa Vista, 33 Belém, Teresina e 36 em Palmas do Tocantins. Para encerrar, o sabadão, quer saber como é que fica? Claro! Olha só, chuva só nas beiradas, então aqui em parte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, parte do Vale de Jequitinhonha, leste da Bahia avançando para o Nordeste, ou seja, muito parecido aqui na região norte e no Nordeste, restante do país, tempo seco. Em São Paulo, tchau, umidade também, nós temos aí a chance de ter um final de semana bem bonito, com o tempo bem firme. É isso, para você se programar e aproveitar muito bem o seu fim de semana. Obrigada, Bela. Aproveite, Mona, até mais. Até segunda. Até. Agora futebol, para você que estava esperando, claro que a gente vai falar sobre futebol. 5 times brasileiros terminaram a fase de grupos da Libertadores em primeiro lugar. Os 2 últimos a garantir a posição foram o Corinthians e o Santos. Veja como foi.
O Santos encerrou a sua participação nessa primeira fase da Libertadores em casa. Recebeu o Real Garcilaso do Peru. Já classificado para as oitavas de final, o Santos queria garantir a liderança do grupo. Os peruanos vieram fechadinhos e foi o Santos que criou as melhores oportunidades. Eduardo Sacha bateu e na sobra Vitor Bueno não conseguiu aproveitar. Já na segunda etapa, David Braz arriscou, depois Jean Mota. Mas Santos e Real Garcilaso ficaram no 0-0. Mesmo com o empate sem gols, o Santos garantiu o primeiro lugar do grupo com 10 pontos. Aqui na Arena Corinthians, a noite marcou a estreia de Osmar Loss como novo treinador da equipe. Ele era auxiliar técnico e foi efetivado no cargo depois que Fábio Carille foi contratado por um time da Arábia Saudita. E a estreia não foi nada fácil. Libertadores da América contra o Milionários da Colômbia e com 30 mil torcedores no estádio. O Corinthians criou boas chances durante todo o jogo, mas não conseguiu transformá-las em gol. No segundo tempo, César Carilho acertou esse lindo chute no ângulo, sem chances para o goleiro Walter. Vitória do Milionários por 1-0. Apesar da derrota, o Corinthians terminou a fase de grupos da Libertadores da América na liderança do grupo 7 com 10 pontos. O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores está marcado para o dia 4 de junho. O treino da seleção brasileira nessa quinta foi acompanhado por uma figura ilustre, o tetracampeão Zagallo. Olá, bom dia. Finalmente, no quarto dia de preparação da seleção brasileira, teve bola, campo, técnico, tudo que jogador gosta. Depois de 3 dias participando apenas de trabalhos físicos e exames médicos, finalmente os jogadores tiveram um contato mais direto e por um tempo maior com a bola. O técnico Tite, aproveitando a garotada que foi requisitada aí da seleção sub-20, conseguiu montar 2 times, colocar 11 contra 11, mas usou apenas metade do campo. Não há ainda nenhuma definição de reservas nem titulares, mas deu para ele fazer um trabalho já de posicionamento e conversar com os jogadores. Pela manhã, quem veio visitar a seleção brasileira foi o campeoníssimo Mário Jorge Lobo Zagallo. Almoçou com os jogadores, acompanhou o treino da tarde e foi muito festejado. Ele que é um campeão brasileiro, uma personagem muito carismática. O Zagallo está presente. Pode estar certo disso. Vou torcer como nunca. Nós vamos chegar ao máximo que é o título do Hexa. E após o primeiro treino com bola, houve também a primeira entrevista com um jogador. O escolhido foi o meio-campista Fred, do Shakhtar. Ele está estudando aí uma proposta de transferência para o Manchester United da Inglaterra por 50 milhões de euros. Jogador que chegou a ser contestado por muita gente aí quando saiu a convocação, mas disse que está muito bem aqui na seleção brasileira e que a camisa no começo é um pouco pesada, mas dependendo do desempenho, vai ficando leve. Claro que tem um peso de toda a nossa nação, todas as pessoas torcendo pela gente, é um peso grande, mas ali a gente dentro de campo, a gente põe a cabeça somente ali no jogo ali, a gente procura esquecer o fora de campo ali. Então acaba que fica leve a camisa. A gente tem que correr bastante ali dentro de campo ali. Nessa sexta-feira, a seleção volta a treinar com bola no campo, na parte da tarde e muito provavelmente com um treino aberto ao público aqui de Teresópolis. Mauro Naves, da Granja Comari, em Teresópolis, para o Hora 1. Obrigada, Mauro. E amanhã começa a 7ª rodada do Brasileirão. Já tem disputa pela liderança, tá? Confira então as partidas. No sábado à tarde, jogam Fluminense e Chapecoense. À noite tem Palmeiras, Sport e Atlético Mineiro e Flamengo. No domingo de manhã tem o clássico entre Paraná e Atlético Paranaense. À tarde, o Bahia recebe o Vasco. O Botafogo enfrenta o Vitória. O Santos joga contra o Cruzeiro. E o Internacional pega o Corinthians. Fechando a rodada, jogam América Mineiro e São Paulo e Ceará e Grêmio.
Acabou o Hora 1 de hoje, mas no Globoplay não acaba nunca. Vocês vão lá e revêem todos os nossos papos, as nossas reportagens. Agora as notícias da sua região e depois o Bom Dia Brasil. Não esqueçam, à noite, governo e caminhoneiros fizeram então um acordo. Há uma expectativa muito grande que os bloqueios acabem agora de manhã. Fique então ligadinho na nossa programação, tá? Bom fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau.